O hino da pérola. Esse hino é atribuído a Bardesanes, um influente poeta do gnosticismo cristão do século II, oferece uma excepcional oportunidade para percebermos a profundidade do misticismo nos primórdios de nossa tradição. O hino apresenta um comovente relato da peregrinação da alma, que termina com a sua salvação, representada pela aquisição da pérola, que é o conhecimento, a gnose, e o consequente retorno ao reino da casa do Pai, num estreito paralelo com a parábola do filho pródigo. Que essa mensagem de esperança penetre em nossos corações, pois a história que será narrada é a história de nossa vida. Acompanhe a leitura. Quando eu era criancinha, demasiado novo para falar e morava no reino da casa de meu pai, deleitando-me na riqueza e no esplendor daqueles que me nutriam, meus pais me enviaram do Oriente, nosso lar, numa missão, equipado com suprimentos para essa jornada. Das riquezas de nossos tesouros eles me deram um grande carregamento, mas que era leve, para que eu pudesse carregá-lo sozinho. A carga consistia de ouro das terras altas, prata dos grandes tesouros, joias de esmeraldas da Índia, ágatas de Cuxã e cingiram-me com diamantes. Retiraram a minha veste cravejada de joias e adornada de ouro, que por seu amor haviam feito para mim, e meu manto de púrpura, confeccionado na minha exata medida. E fizeram um pacto comigo, gravando em meu coração para que eu não o esquecesse, dizendo: se tu fores ao Egito e dali trouxeres a pérola que se encontra no meio do mar, envolta pela serpente voraz, então colocarás outra vez a veste cravejada de joias, e por cima o manto que tanto aprecias e serás um herdeiro de nosso reino, juntamente com teu irmão o segundo em nossa hierarquia. Assim deixei o Oriente e parti acompanhado de 2 guias, pois o caminho era difícil e perigoso e eu era jovem para essa viagem. Atravessei as fronteiras de Maixã, o lugar de encontro dos mercadores orientais, cheguei à terra de Babel e entrei pelas muralhas de Sarbug. Continuei, e chegando ao Egito, meus acompanhantes separaram-se de mim. Com persistência procurei a serpente, me estabeleci próximo de sua morada, aguardando o momento em que ela ficasse sonolenta e fosse dormir, para então tirar-lhe a pérola. Como eu estava sozinho, me mantinha à parte, parecia um estranho para meus companheiros de hospedagem. Entretanto, lá eu vi um homem livre, meu parente da terra da alvorada, um jovem formoso e bem favorecido, filho de nobres, ele veio e juntou-se a mim. Fiz dele meu parceiro predileto, um parceiro para minhas jornadas. Como constante companheiro alertou-me sobre os egípcios, para que eu evitasse me misturar com os impuros. Eu havia me vestido como eles, para que não suspeitassem que eu era estrangeiro e tinha vindo de longe para apossar-me da pérola, e assim não pudessem incitar a serpente contra mim. Mas de alguma forma eles souberam que eu não era do seu país. Com suas artimanhas, apresentaram-se a mim e ofereceram-me seus alimentos para comer. Ao prová-los, me esqueci de que era filho de um rei e tornei-me um escravo do rei deles. Eu esqueci completamente a pérola para a qual meus pais me haviam enviado, e com o peso de seus alimentos mergulhei num sono profundo. Meus pais percebiam tudo aquilo que estava acontecendo, e ficaram ansiosos. Fizeram então uma proclamação em nosso reino, para que todos se apresentassem rapidamente no pórtico. E então os reis e os chefes de partia e todos os nobres do Levante, decidiram que eu não deveria ficar mais no Egito. Escreveram-me uma carta e nela todos os nobres assinaram seu nome, dizendo: da parte de teu pai, o rei dos reis, de tua mãe, a senhora do Levante, e de nosso segundo, teu irmão, ao nosso filho no Egito, saudações. Acorda e desperta de teu sono, ouça as palavras de nossa carta. Lembra-te que és filho de um rei, vê a quem serve em tua escravidão. Lembra-te outra vez sobre a pérola, ela é a razão pela qual viajaste ao Egito. Lembra-te de tua veste gloriosa e de teu esplêndido manto, para que possas outra vez vesti-los e usá-los como ornamentos, e para que teu nome possa ser lido no livro dos heróis, e com nosso sucessor, teu irmão, possa ser herdeiro em nosso reino. A carta que o rei havia lacrado com sua mão direita, era como um mensageiro contra a ameaça dos filhos de Babel e dos rebeldes demônios do labirinto. Ela voou na forma de uma águia, a rainha de todas as aves. Voou até pousar ao meu lado, transformando-se num discurso inteiro. Com sua voz e o som de suas asas, levantei-me, e despertei de meu sono profundo, então a tomei, beijei, parti seu lacre e ali. E as palavras daquela carta estavam redigidas iguais às que estavam escritas em meu coração.
Então me lembrei naquele momento, que eu era filho de rei e que minha alma nascera livre, senti saudade daqueles da mesma natureza. Lembrei-me novamente da pérola, motivo pelo qual eu havia sido enviado em missão ao Egito, então comecei a cativar a terrível e ruidosa serpente. Para encantá-la e fazê-la dormir, cantei uma canção com o nome de meu pai, o nome de nosso segundo e o de minha mãe, a rainha do Oriente. Assim apoderei-me da pérola, e parti imediatamente em direção à casa de meu pai. Retirei as vestimentas sujas e impuras, deixando-as em seu país de origem, o Egito, e me dirigi de volta para o caminho pelo qual eu havia vindo, a estrada que leva à luz de nossa casa, o Oriente. No caminho encontrei diante de mim a mensagem que havia me despertado, e assim como ela havia me despertado com sua voz, agora me orientava com sua luz que brilhava à minha frente. Com sua voz venci meu temor, e com seu amor me conduzi e segui adiante. Vislumbrando às vezes, as vestes reais de seda brilhando diante de mim, segui mais adiante e passei pelo labirinto. Deixei a terra de Babel à esquerda, e cheguei a Maixã, o lugar de encontro com os mercadores que se localiza na costa. Meus pais enviaram-me a veste de glória que eu havia despido, e o manto que a cobria. Enviaram das alturas da Hircânia, pelas mãos de seus distribuidores de tesouros, porque eram leais a eles e dignos de confiança. Eu não me lembrava mais de seu esplendor, pois a tinha deixado na casa de meu pai na minha infância, mas ao vê-la, imediatamente me pareceu como a imagem de mim mesmo. Percebi nela todo o meu ser, e por meio dela me reconheci, pois apesar de termos sido originados da mesma unidade, éramos parcialmente divididos, e no entanto éramos também unidos em semelhança. Também os tesoureiros que a haviam trazido do alto para mim, eram dois seres, mas havia uma única forma em ambos, que era um único símbolo real consistindo de duas metades, e traziam meu dinheiro e minha riqueza em suas mãos, e deram-me a minha recompensa, a gloriosa roupa reluzente, enfeitada com brilhante esplendor de cores, com ouro, pérolas e também com pedras preciosas de cores diferentes, e para realçar sua grandeza estava cingida com diamantes. Além disso, a imagem do Rei dos Reis estava estampada inteiramente nela. Pedras de safiras também tinham sido afixadas na gola com um lindo efeito. Percebi que movimentos de gnoses abundavam em toda a sua extensão, e que estava se preparando para falar. Enquanto ela descia, ouvi o som de sua música que sussurrava: "Sou eu que pertence àquele que é mais forte do que todos os seres humanos, e para o qual fui indicada pelo próprio Pai." Então percebi em mim como minha estatura aumentava com sua atividade, e agora com seus movimentos reais, ela vinha em minha direção como que apressada nas mãos de seus doadores, para que eu pudesse tomá-la e recebê-la. Também de minha parte, meu amor instava-me a correr ao seu encontro e tomá-la. Me estendi para recebê-la com sua beleza colorida, então me vesti dela e enrolei-me em meu manto de cores resplandecentes. E vestido dessa forma, ascendi ao portal das boas-vindas e da reverência. Inclinei minha cabeça e prestei homenagem à glória do Pai que a havia enviado, cujas ordens eu havia cumprido, e que de sua parte também havia feito o que prometera. Ele me recebeu e fiquei com ele em seu reino, e todos seus súditos estavam cantando hinos com vozes reverentes. Ele me permitiu ser levado à corte do rei em sua companhia, para que com a pérola eu pudesse comparecer diante do rei. Essa é uma pequena história com grande reflexão para o crescimento individual e espiritual de cada um de nós. Compartilhe com seus amigos este conhecimento. Obrigado e até a próxima.